Bem, pessoal, bom dia, sétimo ano, bom dia quem está em casa, bom dia quem está na sala de aula hoje. Bom dia. Iniciando a nossa primeira aula de hoje, nossa primeira aula do ano, especificamente. Mais uma vez, parabéns a todos por estarem no sétimo ano e que a gente consiga ter um ano aí bastante produtivo. E lembrando que qualquer dúvida, podem sempre contar comigo aqui sobre o assunto, Ô tá? tio, nesse Oi. mapa político, tá parecendo que Pernambuco e o Piauí é junto, porque as cores deles são muito iguais, eles estão colados. São bem parecidas as cores, realmente. Deixar aí para dar um destaque. Pareceu Pronto, de aí. outra cor. Melhor, E melhor, Pernambuco melhor. bem pequenininho no Brasil. Bem, pessoal, então, só para agora no sétimo ano, como a gente tinha visto no ano passado, a gente falou muito então sobre os aspectos naturais do nosso planeta, né? Primeiro a gente começou o ano falando um pouco sobre o conceito de paisagem, sobre o conceito de lugar. A gente viu diferentes formas de percepção da paisagem através de todos os nossos sentidos, tá? Falamos também o que é espaço geográfico, a gente viu que nada mais é do que um produto da relação de nós, seres humanos, com o meio que nós estamos inseridos. Então, a partir do momento que nós fazemos transformações no meio, nós estamos produzindo o que chamamos de espaço geográfico. Vimos também um pouco sobre cartografia, principalmente toda aquela questão de elementos do mapa e como fazer a leitura de um documento cartográfico. Falamos sobre clima, falamos sobre relevo e sobre vegetação. Tudo isso de uma forma muito geral, tá? Para que a gente entenda todas essas características naturais. Esse ano, no sétimo ano, a gente vai estudar geografia regional do Brasil. Como vocês sabem, o território brasileiro ele tem regiões diferentes. E cada uma dessas 5 regiões, elas possuem características de clima, relevo, vegetação, hidrografia, populacional, econômica, totalmente diferente uma das outras. Claro que com algumas similaridades, obviamente. Então, esse ano a gente vai parar para conhecer do Brasil, tá? E antes da gente iniciar especificamente falando e abordando sobre cada uma das regiões, o que é que a gente vai fazer? Como iremos estudar todo o território brasileiro, é necessário que a gente tenha uma visão bastante ampla de quais são as suas principais características de todo o território. A gente entende, então, como é todo o território, as características gerais predominantes dentro desse território que vocês estão visualizando aí no mapa, e a partir disso, a gente parte, então, para fazer essa análise geográfica de cada uma das regiões do nosso país, tá certo? Então, eu vou começar trazendo algumas características gerais para vocês sobre o território brasileiro. Para quem está aqui na sala, eu vou escrever no quadro, tá? E para quem está em casa, as informações eu vou ditando para vocês, tá? Acredito que mesmo eu vou escrevendo no quadro e vou falando, vocês conseguem ouvir de casa, ou não? Não consegue só falar um pouquinho mais alto, que fica melhor. Consegue um pouquinho só. Consegue um pouquinho só, é? O áudio fica meio ruim, mas dá para escutar. Mesmo com fones, eu vou fazer um teste aqui e vou deixar o chat aberto, tá? Eu tô de fone. Aí vocês escrevem lá no chat se vocês conseguem me ouvir. Vamos lá. Eu vou levantar aqui para a gente fazer um teste. Então, pessoal, vocês conseguem me ouvir bem em casa? Sim ou não? Ok, pessoal, perfeito então. E eu consegui uma extensão aqui, vai ficar melhor para a gente falar. Vamos lá. E aí eu quero ouvir vocês também que estão em casa, tá? Por algum momento, eu não vou estar aparecendo aqui na tela. Tio, o senhor desligou seu áudio. Você tá ouvindo?
Professor, o senhor desligou o áudio. Oi, Igor, qual é o relevo do Canadá? Oi, estão me ouvindo agora? Agora, tio. Vamos lá. Então, para a gente iniciar, chat fechado. Quem está em casa, a princípio, acompanhe as informações que estão aparecendo no mapa aí na tela para vocês, tá? É a partir desse mapa que a gente vai começar a... Tá? Então, vamos lá. O chat eu não vou estar olhando, porque eu vou estar um pouco distante, mas aí vocês podem falar um por vez, ok? Então, vamos lá. Pessoal que está em casa e quem está aqui na sala, a primeira coisa que eu pergunto a vocês, ao observar esse mapa do território brasileiro, qual a primeira informação que vem à mente de vocês? O que é que vocês conseguem perceber de imediato ao observar esse mapa? Olhem ele aí e Os comentem maiores comigo, por estados. favor. Digo, Oi? eu consigo observar os maiores estados, que é tipo o Amazonas, Oi? o Pará, o Mato Grosso, a Bahia e Minas Gerais. É as primeiras Pronto. coisas que aparecem assim, né? Richard falou e Caio também falou que consegue visualizar os estados. Mas, uma outra, além dos estados, qual é a primeira, uma outra coisa que chama bastante a atenção de vocês? Só de olhar o mapa. A cor de cada um deles. Certo, mas ainda não é a cor, é outra informação. O nome, Também não. Vamos lá. Agenda. Oi? a legenda. Agenda. Ok. Como a gente tinha visto ano passado, o mapa ele é composto por alguns elementos básicos que servem para que a gente possa fazer a interpretação dele. Por exemplo, mesmo se esse mapa ele não tivesse nenhum desses nomes que vocês estão visualizando aqui, ou a maioria deles estivessem em outra língua, seria capaz da gente identificar quais são as informações que estão presentes nele, graças Não. aos recursos que são utilizados para a confecção desse mapa, tá? Então, observem aí. Ali na parte de cima do mapa, nós temos, então, a legenda e o título do mapa, não é isso? Para quem está aqui na sala, qual é o título do mapa? Digam aí. Qual é o título desse mapa? O título do mapa diz o seguinte, ó, Brasil, aí embaixo tem político, estatístico e rodoviário. O que é que isso quer dizer? Primeiramente, está me dizendo que é um mapa do Brasil. Segundo, que eu vou encontrar nele a divisão política administrativa, ou seja, a divisão dos estados. Eu vou encontrar também alguns dados estatísticos, como, por exemplo, aqui, ó, municípios brasileiros com mais de 1 milhão de habitantes. Isso são dados estatísticos sobre o território brasileiro. Tá? E, por último, rodoviário. Alguém saberia dizer o que é? Oi? As rodovias. Representado principalmente por esses pequenos pontos amarelos que vocês estão visualizando aqui. Não dá para ver porque está muito pequeno. Mas a gente vai conseguir observar aí as principais rodovias dentro do território brasileiro. Tá? Nós temos também aqui a orientação do mapa, indicado aqui pela rosa dos ventos, para a gente saber as principais direções. Nós temos aqui também o sistema de coordenadas, sendo destacado aqui, como vocês estão observando, e alguns outros dados complementares sobre algumas regiões do Brasil, tá? Então, de modo geral, para quem está em casa e para quem está aqui na sala, aquela pergunta que eu fiz anteriormente a vocês, o que é que mais chama a atenção de vocês ao observarem esse mapa, eu queria que vocês tivessem percebido o tamanho do nosso território. Observem como esse território ele é bastante extenso. Devido a essa grande extensão que o território ele possui, a gente já pode supor o quê? Que ele possui uma grande diversidade de quê? Em todos os seus aspectos, não é isso? Por exemplo, a gente vai ter uma grande diversidade de clima, vamos ter uma grande diversidade de formações vegetais,
vamos ter também uma extensa rede hidrográfica, vamos ter diferentes formas de relevo, vamos ter também um grande quantitativo populacional distribuído dentro desse território, em alguns momentos, em algumas partes, bastante concentrada em algumas áreas. Vamos ter, principalmente, também uma grande diversidade cultural, ou seja, diferente de falar, de vestir, hábitos alimentares típicos de cada uma das regiões, porque o território ele é bastante extenso e exatamente por esse motivo que a gente vai encontrar essa grande diversidade, tá? Então, para a gente começar, eu vou anotar algumas informações sobre essa primeira introdução que eu falei com vocês aqui no quadro, e para quem está em casa, vai me ouvindo aí e vai escrevendo, tá certo? E quem está em casa pode começar, quem está aqui na sala pode começar a escrever. Coloquem aí como título Território Brasileiro, iniciem aí. Tio, só pode repetir? Território Brasileiro. Território brasileiro. Aí depois, 2 pontos. Aí coloquem localização. E Não pode repetir o quê? O que, tio, depois de localização, que deu um bug. extensão. Não tem. Extensão. Características. Eu não entendi a parte depois de localização. Depois de localização é extensão. Ok? Então vamos lá. Alguns pontos que a gente precisa entender sobre o território brasileiro para a gente começar a compreender a diversidade das características desse imenso território é entender primeiramente a sua localização. A gente precisa também entender qual é a extensão que esse país ele ocupa dentro da parte sul do continente americano. A gente precisa ver algumas características e, por fim, como ele é um território bastante extenso, a gente precisa ver quais são as faixas de fronteiras. Todo mundo que está em casa fez? Então, a princípio, qual é a principal característica do território brasileiro? Diante do que eu já falei com vocês. Vamos lá? Diante do que eu falei com vocês até agora, qual a principal característica que vocês entendem do território brasileiro? E aí? Pessoal de casa, alguém sabe? Professor, não estou conseguindo escutar o senhor, não. Por que não está conseguindo ouvir? Alguém mais não está conseguindo ouvir? Tá me escutando? Melhorou agora? Estou escutando bem chiado. É porque dá pra escutar, mas tipo, tá um áudio desviado, parece que às vezes trava e sei lá. Melhorou? Melhorou, tá melhorando. Pronto, se ficarem com dúvida para ouvir, me digam, tá? Tá. Então, pessoal, qual é a principal característica que a gente observa do território brasileiro que eu falei com vocês? Oi? Não, a gente não falou especificamente de clima ainda. Só de olhar para o mapa, a gente percebe o que é muito A extensão do grande. local. Então, a principal característica é a extensão do território. Tá? Então,
Vamos lá, comecem aí. O território brasileiro É o quê, professor? o território brasileiro possui como característica principal sua grande O quê, tio? o território brasileiro possui como característica principal a sua grande extensão. O que o faz ser considerado como um país de dimensões Então, repetindo para quem está em casa, tá? O território Pode repetir a brasileiro, última. o território brasileiro possui como característica principal a sua grande extensão, o que o faz ser considerado como um país de dimensões continentais. Então é o seguinte, pessoal, quando a gente olha para o mapa do Brasil, a gente vê que ele é bastante extenso, não é isso? Exatamente por conta dessa grande extensão que o país possui, a gente observa que ele ocupa basicamente grande parte da América do Sul. Exatamente por esse motivo, a gente tem justamente essa ideia de que o país ele possui dimensões que a gente entende como dimensões continentais. Observem aqui nesse outro mapa o país em extensão territorial. Então, ocupa basicamente toda a porção sul do continente americano. Então, exatamente por esse motivo, a gente diz que ele possui dimensões continentais, é isso? Perfeito. Até aí, alguma dúvida? Então, vamos lá. Como observação, vocês podem colocar aí que, dessa forma aqui, ó. Sendo um dos maiores países da América do Sul e tendo uma grande extensão territorial, a nível mundial, o Brasil ele é o quinto maior país em extensão territorial. Aí vocês coloquem aí no caderno de vocês, como observação, tá? O Brasil, quem está em casa vai anotando, tá? É o maior país, é o quinto maior país, na verdade. Desculpa. O Brasil é o quinto
maior país em extensão territorial. Pessoal de casa, só para vocês não se perderem no que vocês estão escrevendo, tá? Eu tinha feito o título com vocês, que foi Território Brasileiro, Localização, Extensão, Características e Fronteiras. Depois eu coloquei para vocês a informação que o território brasileiro possui como grande característica principal a sua grande extensão, o que o faz ser considerado como um país de dimensões continentais. Depois eu falei algumas explicações para vocês que não precisavam copiar, né, sobre essa questão de dimensões continentais que o Brasil possui, e pedi depois para que vocês copiassem a observação de que o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial. Todo mundo copiou até aí? Pessoal de casa, tudo ok? Podem me seguir? Sim. Sim. Devido à grande extensão do território... Pessoal, só não estou ouvindo vocês que estão em casa, confirmando algumas informações. Vocês conseguem me ouvir? Sim, professor, pode prosseguir. Pode. Eu ainda estou para o quinto país. Ainda está onde, Richard? Já, nós conseguimos, tio, descer, que a gente consegue lhe ouvir. Ah, tá, beleza. Então, vou seguindo, tá? Vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisinha. Oi? Né? Vamos lá, pessoal. Ó, seguinte. Como a gente está falando de um território muito extenso, obviamente que esse território ele vai apresentar o que a gente chama de pontos extremos. Ou seja, tanto no sentido norte-sul quanto no sentido leste-oeste, o território brasileiro ele vai apresentar alguns pontos que são extremos uns do outro. Ou seja, o ponto mais leste do território, o ponto no extremo oeste, o ponto mais ao norte e o ponto mais ao sul do território. E quais seriam esses pontos? Para quem está na sala, vocês conseguem observar aqui no mapa, são 4 pontos distintos. O primeiro aqui é o norte, lembrando das 4 direções fundamentais, né? Norte, sul, leste, oeste. Ou seja, nós vamos ter um ponto extremo, tanto ao norte, quanto ao sul, no leste e no oeste. Esse ponto extremo aqui ao norte é justamente aqui, ó, o Monte Caburaí, aqui no norte do estado de Roraima. É o ponto ao extremo do nosso. O ponto mais extremo ao sul do nosso território, como vocês podem observar aqui no mapa, é um ponto chamado Arroio do Chuí, aqui no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. O ponto extremo do nosso território a oeste, como vocês estão observando aqui no mapa, é justamente a nascente do rio Moá, no estado do Acre. E o ponto mais extremo a leste, como vocês estão observando aqui, é justamente um ponto no estado da Paraíba, chamado Ponta do Seixas. Já ouviram falar? Então, esses são os 4 pontos extremos dentro do território brasileiro. Tá? As distâncias entre eles ultrapassam os mais de 4.000 quilômetros de um para o outro. Um exemplo para que vocês entendam isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Posso apagar?
Observe esse exemplo aqui. Antes de eu começar a falar isso para vocês, por um acaso, poderiam me dizer o porquê que o ponto ele é considerado extremo, tanto ao norte, quanto ao sul, quanto ao leste, quanto ao oeste? Saberiam me dizer o porquê? Oi? Opa, por quê? Sim, pode ser por isso também. Ó, observem aqui. Supondo que esse aqui, nesse exemplo aqui no quadro, seja aquela faixa litorânea ali do Brasil, tá? Principalmente aquela ponta ali do Nordeste, tá? Aí eu quero que vocês observem essa distância aqui, ó, entre um ponto e outro. E essa outra aqui. Lembrando que aqui é leste, tá? Leste, oeste, norte e sul. Eu pergunto a vocês, observem aqui, vou fazer um desenho. Qual triângulo desse ponto aqui está mais próximo dessa linha? Esse ou esse? O primeiro é o que está mais próximo, né? Eu posso dizer que está mais próximo desse ponto é o ponto mais alto. Ou seja, ele é o ponto extremo no sentido leste. A mesma interpretação que eu acabei de fazer aqui vale também para o ponto oeste, norte e sul. Ok? Porque dentro do contorno da faixa territorial do Brasil, o ponto que está mais afastado, mais próximo da direção leste, mais no sentido leste, é justamente aquilo que eu havia falado ali com vocês, chamado do Seixas, do estado da Paraíba. Ok? Pessoal de casa, tudo ok aí? Então vamos lá. Copiem aí no caderno de vocês a primeira frase. Pontos extremos do Brasil. Coloquem aí. Pontos extremos do Brasil. Se quiserem dar um destaque de outra cor, podem colocar, tá? Pontos extremos do Brasil. Sim. Por quê? Eu não vou colocar em formato de texto. Só quem está em casa vai escrever em formato de texto, tá? Vocês podem fazer dessa forma aqui. Mas quem está em casa, vocês vão colocar o que eu vou dizer a vocês, tá? Quem está aqui na sala vai fazer como está aí no quadro, tá? É a mesma informação, só que aqui eu estou colocando uma representação um pouco diferente, tá? Mas a informação será a mesma. No sentido norte-sul, É para copiar, tio? isso. No sentido norte-sul, o Brasil. Ô tio, são quantas aulas do senhor? 2.
Norte-sul, o quê, tio? No sentido norte-sul, os pontos extremos do Brasil, coloquem assim, é melhor. No sentido norte-sul, os pontos extremos do Brasil. Faça o seguinte, pessoal que está em casa. Segura aí um pouquinho, que eu vou deixar o pessoal daqui da sala escrevendo e vou colocar no chat para vocês, é melhor. A primeira parte já foi aí no chat, tá, pessoal? Terceira parte já foi aí com vocês. Ó, e a última parte apareceu aí também para vocês, tá, pessoal? O próximo tópico, para quem está em casa e para quem está na sala, coloquem aí. Localização do território brasileiro. Coloquem aí. Localização do território brasileiro. Localização do território brasileiro. Bem, quando a gente pensa, então, na localização do território brasileiro, a gente pode dizer que ela encontra-se em 3 hemisférios. Quais são as duas? O principal paralelo e o principal meridiano que divide a superfície do nosso planeta em hemisférios. Qual a linha que divide em hemisfério a superfície do nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul? Qual é a linha? Linha do Equador. Perfeito. E qual é
paralelo, desculpa, o meridiano, Meridiano de Greenwich. exato, que divide a superfície do nosso planeta em hemisfério leste e oeste. Meridiano de Greenwich. Exatamente. Então, tudo que estiver à direita do meridiano está no leste. Tudo que estiver à esquerda está no oeste. Tudo que estiver acima do Equador está no norte. Tudo que estiver abaixo do Equador está no sul. Até aí, tudo bem? Ok. E aí, o território brasileiro ele vai estar presente em 3 hemisférios diferentes. Ou seja, o território que faz parte do Brasil, ele vai estar presente no hemisfério norte, no hemisfério sul e no hemisfério oeste. Ele não vai estar presente apenas no hemisfério leste. Observem aqui essa outra representação aqui no mapa. Vamos lá. Pode ficar aqui de frente, que aí você vai prestando atenção. Ó, observem a localização do Brasil aqui nesse mapa, tá? A primeira informação que eu quero que vocês observem aqui é a passagem da linha do Equador. Estão vendo ela aqui? Ó. Ela passa justamente cortando o território brasileiro, principalmente naquela porção mais ao norte, ali em cima, como vocês podem observar lá no outro mapa, tá? Passando, por exemplo, com os estados do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Ou seja, uma pequena porção do território brasileiro está no hemisfério norte. A maior parte está no hemisfério sul. Para vocês, que é justamente o meridiano de Greenwich. Observe onde ele passa. Ele está passando sobre o território brasileiro, sim ou não? Não. Então, ou seja, tudo que estiver nessa porção aqui está no hemisfério leste ou oeste? Leste. Tudo que estiver a partir daqui para cá, no hemisfério oeste. Então, Brasil, hemisfério oeste, uma pequena porção no hemisfério norte e a maior parte no hemisfério sul. Perfeito? Então, anotem aí, pessoal que está em casa e quem está aqui na sala, tá? Essas são as mesmas informações que eu acabei de dizer para vocês. O nosso país, o pessoal de casa vai anotando, tá? O nosso país Peraí, tio, que minha caneta pifou. encontra-se em 3 hemisférios. Tio, isso é o quê? Aquele título, a informação sobre aquele título que eu passei para vocês, localização do território brasileiro. O senhor pode repetir? Posso. O nosso país encontra-se em 3 hemisférios diferentes ao mesmo tempo. E eu escrevo isso aonde? Foi? No caderno, embaixo daquele título que eu passei para vocês. Qual é o nome do título? Só um momento, tá? Localização do território brasileiro. Pode repetir? Posso.
Ó, vamos lá. O nosso país encontra-se em 3 hemisférios diferentes, ao mesmo tempo. A maior parte no hemisfério sul, uma pequena parte no hemisfério norte, O quê? uma pequena parte no hemisfério norte, no hemisfério norte, e todo o seu território no hemisfério oeste. Tem extensão informal, né? Tem Não. extensão. Esse fio aí. Ah, é uma extensão. Não, aqui dá certo. Ok? E todo, final da fração de casa, e todo seu território no hemisfério oeste. Ok? Ô tio, a sua aula vai ser só texto mesmo, é? É. Vixe, tio. E eu tenho como o senhor virar a câmera pro quadro. Posso mostrar. Você parou aonde? Não entendi, foi nada o começo, eu só entendi o começo. Aí o senhor continuou Vamos falando lá, a vou palavra. repetir. Ok, vou repetir. O nosso país encontra-se em 3 hemisférios diferentes, ao mesmo tempo. A maior parte no hemisfério sul, a maior parte no hemisfério sul, e uma pequena parte no hemisfério norte. E todo o seu território no hemisfério oeste. Quando concluírem aí em casa, me ligam, tá? Para a gente poder seguir. Que eu entendi até o hemisfério sul. Oi? Entendi até o hemisfério sul. É, pode ser também. Você entendeu até onde? Hemisfério sul? Sim. Uma pequena parte no hemisfério norte. Ô Ashley, eu também não encontrei não. Eu procurei aqui só e não encontrei. Depois do hemisfério norte, Hemisfério norte. E todo o seu território no hemisfério oeste. E todo o seu território no hemisfério oeste.
Ok? Posso seguir? Pode, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Outro ponto importante, aí eu só vou comentar com vocês, porque a gente vai ter uma aula específica sobre isso, é que, devido à grande extensão que o território brasileiro ele possui, no seu sentido, como vocês estão observando aí no mapa que aparece em casa para vocês, no sentido leste-oeste, a gente vai ter aí também uma grande diversidade de quê? Vocês imaginam nesse sentido? Quem pode me dizer? Uma variação de fusos horários. Exatamente. Tá? Então, devido a essa extensão no sentido leste-oeste, a gente vai ter uma grande diversidade de fusos horários dentro do território brasileiro. Então, a gente sabe que as horas, elas são definidas a partir do meridiano de Greenwich, que é o meridiano 0 grau. Então, todos os pontos da superfície a leste, eles possuem horas a mais, não é isso? E os pontos a oeste possuem horas a menos, correto? Então, vamos lá. E a cada 15 graus, a gente tem a diferença de 1 hora. Lembram-se disso que eu falei com vocês ano passado? Mas a gente ainda vai falar sobre isso novamente, tá? Isso é só para que vocês entendam que, devido à grande extensão do território, a gente vai ter alguns pontos dentro dele com horários diferentes. E aí, a título de exemplo. Oi? Tem algum lugar do mundo que dá para você ver que numa parte tá de dia e na outra parte tá de noite? Não, porque o planeta está em constante movimento. Poxa, Vamos lá. fiquei triste. Seguindo aí, nós vamos ter, então, aí 4 fusos horários, tá? O primeiro fuso horário é justamente nesse ponto que vocês estão observando aqui no mapa, conhecido como Arquipélago de Fernando de Noronha. O horário aí nesse arquipélago, ele é 2 horas a menos em relação ao meridiano de... Ele é 2 horas a menos ao meridiano de Greenwich, correto? Então, ou seja, se em Greenwich for meio-dia, e qual hora será em Fernando de Noronha? 10. Não são 2 horas a menos? Correto? O outro fuso horário que temos aqui no território brasileiro, ele está 3 horas a menos do que Greenwich. E ele abrange grande parte do território brasileiro. Então, ou seja, se em Greenwich for meio-dia, que horário será em Recife, por exemplo? Oi? 9 horas. O outro horário, o terceiro fuso horário, ele é menos 4 em relação a Greenwich. E aí pega alguns estados, como, por exemplo, o Mato Grosso. Se ele é menos 4, e se em Greenwich for meio-dia, que horas será no Mato Grosso? Ok. E o quarto fuso horário, tá? Ele é 5 horas a menos, que pega a parte do estado e do Acre. Então, se eles são 5 horas a menos, enquanto em Greenwich for meio-dia, lá será 7 horas da manhã. E assim por diante. Deu para entender? Todo mundo? Então, a lógica aqui é basicamente essa. Vamos lá. A gente sai aqui, ó. Só a título de exemplo, tá? Ô Igor, vai ver a foto que eu botei lá no grupo, por favor. Por favor. Eu peço de coração que você vá lá ver. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, considerando então que
em Recife, quem está em casa, seriam 9 horas da manhã. Que horas vai ser no Acre? Oi? Vamos lá. Considerando que em Recife são 9 horas da manhã. Que horas vai ser no Acre? 7. Porque em relação a Greenwich é menos 5. Mas em relação a Recife, não. É menor a diferença. Deu para entender? Então, ou seja, dentro do território brasileiro, a gente ainda vai ver mais um pouco dessas características, tá? Do território, mas só a primeira aí que você já observa é essa grande variedade de horários, essa diversidade de horários que a gente tem dentro do nosso território, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo. Próximo título que vocês vão colocar aí vai ser As Fronteiras do Brasil. Quem está em casa pode colocar também, tá? As Fronteiras do Brasil. Coloquem aí. Posso apagar aqui, né? Pronto. Como vocês já anotaram o título, eu vou explicar para vocês primeiro, e depois, aí, de acordo com a explicação que eu passar para vocês, eu coloco um resumo sobre ela no quadro, tá? Então, pessoal que está em casa e pessoal que está aqui na sala, vamos lá. Todo mundo observando aí esse mapa que está aqui, tá? Estou na frente de vocês, não, dá para ver, né? Dá para ver? Ok. Se a gente observar, o território brasileiro ele é bastante extenso, tá? Então, exatamente por esse motivo, a gente vai ter uma grande área de fronteira. Tanto uma grande área de fronteira terrestre, ou seja, fronteira com outros países que compõem ali a América do Sul, quanto também uma extensa área de fronteira marítima, tá? Observem aí. Quando a gente fala, então, nas fronteiras terrestres que o país ele possui, o Brasil ele vai fazer fronteira com quais estados da América, com quais países da América do Sul? Primeiro aqui abaixo. Observem aí no mapa, tá? Eu Argentina? vou me dizendo e eu vou repassando para o pessoal de casa. Qual o primeiro país aqui? Dá para ver não, né? Então vamos lá. Bem, em suas fronteiras terrestres, o Brasil faz fronteira com o Uruguai, faz fronteira com a Argentina, faz fronteira com o Paraguai, faz fronteira com a Bolívia, fronteira com o Peru, fronteira com a Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, quando a gente pensa nas fronteiras terrestres que o Brasil possui, são esses países aqui que fazem fronteiras com o Brasil, tá? Isso, com todos esses países. O Brasil só não faz fronteira com quais dois países da América do Sul? Com o Chile e o Equador. Tá certo? Lembrem-se disso, tá? O Brasil ele não faz fronteira nem com o Chile e nem com o Equador, tá? Vamos lá. E quando a gente pensa, então, nas fronteiras marítimas que o Brasil possui, é justamente toda essa faixa litorânea que vocês estão observando aí no mapa, quem está em casa, do lado direito, tá? Aqui, ó. Toda essa faixa litorânea são partes do território brasileiro que estabelecem fronteiras com o Oceano
Atlântico. E uma das principais possuir essa grande faixa de fronteira marítima é que é possível ter um grande aproveitamento turístico nessa região, como a gente sabe que acontece, tá? É uma característica do território brasileiro. Então, quem está em casa, quem está aqui na sala, anotem aí, por favor. Ao todo, o Brasil tenta, Eu repete que travou a sua voz. ok. Ao todo, o Brasil apresenta 23.102 quilômetros de fronteiras. Tio, só pode repetir do começo? Posso. Ao todo, o Brasil apresenta 23.102 quilômetros de fronteiras. Sendo que 15.735 quilômetros, 15.735 quilômetros são compostos por fronteiras terrestres. Eu tenho como repetir? Tudo? Sim. Vamos lá. Ao todo, o Brasil apresenta 23.102 quilômetros de fronteiras, vírgula, sendo que 15.735 quilômetros são compostos por fronteiras terrestres, tá? 15 mil e quanto? 735. E 7.367 quilômetros são fronteiras marítimas. São fronteiras marítimas. Só um momento, tá? Que eu já volto. Posso seguir? Posso seguir?
Sim, pessoal, quem está em casa e quem está aqui na sala. Alguma dúvida específica ou não? Não, né? Deixa eu só ver mais algumas informações aqui, tá? Pode. Então, vamos lá, pessoal. Como você já não tem mais dúvidas, eu vou deixar essa segunda parte da aula para a aula da semana da próxima aula, tá? Vamos lá. Eu vou fazendo algumas perguntas para vocês, só para a gente revisar o que a gente viu, e qualquer dúvida a gente esclarece, tá? Vamos lá. A primeira pergunta. Qual a principal característica do território brasileiro? A extensão territorial, não é isso? A extensão territorial. Ok. Eu só vou encerrar aqui a gravação, porque a gente não vai passar mais nenhum conteúdo, tá? Então, deixa eu só colocar a pausa do stop aqui no vídeo.